Olá, estamos de volta com mais um Kolel de todas as nossas quartas-feiras, aqui direto pelo canal Bnei Mashiach, já com a presença de alguns que estão conosco hoje, abordando um tema interessante, um pouco curioso, e que eu decidi fazer hoje. Eu decidi até mudar, na verdade, o nosso tema de hoje. Eu ia falar sobre outra coisa e decidi falar sobre esse tema em função de algumas pessoas com quem eu conversei ao longo do dia, e um tema que, de uma certa forma, representa o movimento Bnei Mashiach frente a outros movimentos, que é uma dos nossos pontos aí de fé, vamos chamar assim, que é o paradeiro do Mashiach. Onde estará? Um tema importante no que se refere à reconstrução, à desconstrução, inicialmente, do personagem Jesus romano, e a reconstrução, ou a redescoberta do personagem histórico escondido dentro do personagem fictício, ficcional, mitológico, construído em torno dele. E esse processo, nós chamamos de remir Mashiach, ou seja, tirá-lo de uma condição fictícia e trazê-lo para uma condição real, ok? Assim como nós precisamos de redenção, todas as coisas precisam de redenção. O mundo precisa de redenção. A natureza precisa de redenção, como disse Shaul Shalia. A natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, para que ela também possa sair de seu estado ficcional, seu estado circunstancial, em que ela foi ao qual ela foi submetida com a desconexão de Adam Arishon com o Criador. Desde Adam Arishon que é Adam, o primeiro Adam, como nós chamamos. Adam Arishon significa o primeiro Adam, o Adam lá do Gênesis. Desde então, a sociedade humana vem fazendo o que nós chamamos de Teshuvá. E essa Teshuvá, ela é o retorno ao Criador. E Hashem nos deu, ao longo da trajetória humana, vários caminhos para que reencontrássemos, na verdade, vários trajetos que compõem um grande caminho, que nós chamamos do grande caminho de volta, a Teshuvá. O caminho de volta. De volta a quem? De volta ao Criador. E ele nos deu isso, primeiramente, através de Avraham Avinu, que foi quem popularizou o Deus único, quem trouxe o Deus do céu e tornou ele o Deus da terra, ou seja, um Criador que já não era tão conhecido na humanidade de sua época. Ele tornou o nome de Hashem conhecido como o único Deus verdadeiro. Depois, temos aí a figura dos patriarcas, a ida para o Egito e o aparecimento de Moshe Rabbeinu, que nos conduziu ao Sinai e lá nos deu a Torá. Então a Torá se tornou um novo trajeto dentro do grande caminho de volta,
Porque Avraham Avinu, a respeito de Avraham Avinu está escrito: em ti seriam benditas todas as famílias da terra. E com Moshe Rabbeinu estavam lá o povo de Israel e também as nações que com eles saíram do Egito. E com todos estes, Hashem fez uma aliança. E esta aliança permanece até hoje, vigente, a aliança da Torá. Ela passaria por uma série de circunstâncias, uma vez que o nosso povo passaria geração a geração e deveria ser depurado, deveria fazer tikkun, fazer a retificação de sua alma, a grande alma judaica, como a gente costuma chamar, ou seja, o grande corpo de Israel, que deveria ser depurado. E isso, então, nos levou ao exílio, à destruição do Beit HaMikdash, depois ao exílio babilônico, depois retornamos à era dos pequenos profetas, depois um período de silêncio até a chegada de Mashiach, a primeira aparição de Mashiach através do Rav Yeshua. E desde então, temos aguardado seu retorno para que então a redenção messiânica possa ser finalizada. E a finalização da redenção de Mashiach resultará na redenção de toda a humanidade. Mas a sua primeira geração, a geração que viu Mashiach, representando profeticamente para nós o filho de Yosef, Menashe, o filho mais velho, e nós representando Efraim, o filho mais jovem, lembrando que a nossa geração, a última geração de Mashiach, seria uma geração mais excelente que a primeira, porque nós encontraríamos Mashiach sem tê-lo conhecido. Sem tê-lo conhecido. Enquanto a primeira geração o conheceu pessoalmente. Nós não o conhecemos pessoalmente. Nós o conhecemos numa situação completamente deturpada, numa situação completamente modificada, transtornada por Roma, e esse transtorno, essa modificação, fez com que ele se tornasse irreconhecível. Mas tornou-o propício para que fosse conhecido por toda a humanidade. Da mesma forma, Yosef, enquanto estava no Egito, ele, vestido de egípcio, com trajes egípcios, ele se tornou rei do Egito, e diante dele muitos se dobraram. E ele ganhou um novo nome dentro do Egito, Tsafenat Paneah, da mesma forma como Mashiach ficou conhecido por um outro nome. Um nome traduzido em muitas línguas: Jesus, Jesus, Jesus Cristo, Isa, e por aí vai. Os muitos nomes que ele recebeu em várias línguas, mas que esconde atrás de si um personagem verdadeiro. Esse personagem que é apresentado por Roma, de fato, não é o Messias. É, na verdade, um anti-Messias. É uma figura do anti-Mashiach, do Sotena Mashiach, citado. O Mashiach, ao contrário, o Mashiach adversário, ele se tornou o seu antetipo. Quando tornou-se quando fez uso dos arquétipos, ou seja, dos seus tipos anteriores encontrados dentro da mitologia. A história de Jesus se confunde com a história dos deuses egípcios, dos deuses gregos, dos deuses romanos, dos deuses nórdicos, dos deuses de todas as nações. Ele precisou ser adaptado assim pela Igreja Romana para que se tornasse compreensível, adaptável e mais próximo das religiões que ele já possuía. O catolicismo, portanto, não tem nada a ver com aquele movimento criado por Yeshua no primeiro século. Na verdade, o catolicismo nada mais é do que uma distorção de seus ensinamentos, dando a ela um caráter universal para que pudesse ser aceito em toda a extensão do Império Romano, posteriormente na Europa e nas colônias que a Europa conquistaria, levando para lá e expandindo a crença cristã romana,
para que por meio dela pudesse subjugar os povos através de uma só cultura religiosa. E, no entanto, aquele movimento judaico encabeçado por Yeshua no primeiro século, um movimento genuinamente judaico, como muitos outros movimentos que existem até hoje, encabeçados por grandes tzadikim, por grandes sábios, também da mesma forma. Yeshua ad-tzadik, o grande, o justo, o tzadik, ele iniciou esse movimento lá no primeiro século, que visava trazer um aprofundamento na relação das pessoas com Hashem e elevando as pessoas a um caminho mais excelente na sua relação com o Criador, aprofundando a relação dessas pessoas com o Criador através de um evento profético chamado de a Nova Aliança, ou melhor, eu não vou nem chamar de A, porque não é assim que ela aparece, lá em Jeremias 31, eis que com a casa de Israel e com a casa de Judá farei uma nova aliança, não há uma nova aliança. Por quê? Porque todas as que a antecederam não foram anuladas. Uma nova significa mais uma aliança. A aliança da circuncisão, a aliança do Shabat, a aliança das festas, a aliança com Davi da Meller, a aliança da Torá no Sinai, a aliança da perpetuidade de Israel e a aliança de Mashiach, que viria para iniciar um processo de redenção que ainda não está completado. Esse processo viria inicialmente para anunciar o Malhut HaShamayim, o reino de Deus. Porque está escrito na Torá que nenhum reino pode ser conquistado sem que antes lhe seja proposto a paz. Dessa forma, Mashiach deveria aparecer para que primeiramente o mundo se fizesse por avisado, para que então o reino pudesse vir. Dessa forma, esperamos até agora para que a revelação do seu reino se faça. Enquanto isso, o judaísmo rabínico permanece esperando a redenção de Mashiach, que para eles virá pela primeira vez, o que é compreensível, uma vez que esse Messias apresentado pela Igreja Romana é um Messias completamente diferente daquele que Deus prometeu ao povo de Israel. Ou seja, nosso povo espera pela chegada do Mashiach. Nós esperamos pela volta do Mashiach. E ambos, tanto nós quanto eles, estamos esperando o mesmo Messias. Quando ele chegar, ele se fará revelar aos seus irmãos. E nós, sua geração, ou as duas gerações, a do primeiro século e a de hoje, serão tiradas de trás de seus joelhos, como aconteceu com Yosef no Egito, e lhe será perguntado: quem são estes? E ele dirá: esses são os filhos que me destes. Os filhos que Hashem me deu a esse mundo, nesse mundo. De acordo com o que está escrito lá em Isaías capítulo 8. Portanto, nós, os Bnei Mashiach, nos consideramos parte de uma geração que receberá a Mashiach. Talvez não eu, talvez não os meus filhos, talvez não os meus netos, mas que seja em breve, que seja agora. E nós podemos adiantar a sua chegada, trazendo a esse mundo a presença de Hashem através do cumprimento das mitzvot, de uma devoção verdadeira e do ensinamento dos nossos filhos, de todas as mitzvot que trabalham para construir nesse mundo um santuário onde Hashem possa voltar a habitar. Sim, porque Hashem nos disse lá no capítulo 25, verso 8 de Shemot, Êxodo: construam para mim um santuário e eu habitarei no meio deles. Mas, enquanto isso, estamos vivendo um período intermediário entre a primeira e a última aparição de Mashiach. E estava escrito que ele deveria ser transtornado, desfigurado. Os nossos sábios reconhecem, mesmo os que ainda esperam Mashiach, que quando Mashiach chegar, ele deverá ser ocultado por um tempo. Da mesma forma, Moshe Rabbeinu foi ocultado aos olhos dos filhos de Israel por 40 anos, até que reaparecesse. Depois, toda aquela geração morreria, para que então o Malhut HaShamayim da época, a terra de Israel, pudesse lhe ser entregue. Da mesma forma, nós também aguardamos a chegada de Mashiach, uma nova geração,
a geração do primeiro século. Depois veio a apostasia e, por fim, está escrito que uma nova geração surgiria, um remanescente santo surgiria, e esse remanescente é dito sobre ela lá em Apocalipse, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas. A comunidade Bnei Mashiach não se considera uma comunidade exclusivista. Ou seja, nós não nos consideramos a única comunidade que conduz à salvação. Isso é um absurdo, isso é uma falácia, isso é arrogância, isso é soberba, isso não provém do eterno. Porque consideramos que a porta das ovelhas é Mashiach. E nós, como discípulos de Mashiach, temos que revelá-lo a esse mundo de várias formas. Primeiramente, através de nossa própria vida. Em segundo lugar, através de um testemunho real a seu respeito, tirando de trás do mito e revelando às nações quem ele realmente é. E trazendo ele a esse mundo, dando testemunho dele neste mundo, como seus filhos espirituais, como seus irmãos mais novos, como sua noiva preparada para recebê-lo. São as 3 metáforas de nossa relação com Mashiach. E por fim, então, quando ele chegar, então receberemos o reconhecimento de Hashem. Não estamos preocupados com o reconhecimento de hoje, porque hoje entendemos perfeitamente que para o nosso povo de Israel, Mashiach é algo inalcançável, porque ele foi transtornado. Mas ele se revelará ao seu povo. Então Hashem tratará diretamente com cada um de nós. Então não estamos tão preocupados com isso. Minha preocupação hoje é ser Mashiach nesse mundo, juntamente com ele. Ele é a cabeça de um grande corpo do Mashiach, porque Mashiach não é apenas uma pessoa, mas é toda uma geração de filhos espirituais que ele geraria nesse mundo. Nós que o conhecemos ainda lá na grande meretriz, lá na igreja romana, que afirma ter se casado com ele, mas que na prática o transtornou, transformando ele numa outra coisa completamente diferente. E nós, que estávamos lá, uma prostituta que simbolicamente representa a esposa de Yosef lá no Egito, uma esposa egípcia com quem ele teve 2 filhos, representando suas 2 gerações, a primeira geração do primeiro século e a geração dos dias de hoje. Sabemos que existem outros movimentos hoje que professam a Torá, a fé judaica e o Mashiach, e nós respeitamos todos os movimentos. E sabemos que cada um desses movimentos está no seu próprio caminhar, está na sua própria etapa da redenção, no seu próprio percurso da Techuvá. Então, não nos preocupamos em depreciar nenhum movimento. Nenhum movimento desse é depreciado por nós. Pelo contrário, reconhecemos a importância de cada um deles dentro do processo da redenção. E nós, os Bnei Mashiach, nos propomos a viver uma vida judaica autêntica, apegada às mitzvot, a uma vida kasher, tanto na alimentação, quanto no nosso comportamento moral, quanto no nosso comportamento conjugal, também apegados às mitzvot positivas, ao uso das indumentárias com afinco, com um vestuário, uma forma, uma identidade que testemunhe a Torá em nossas vidas, cumprindo um judaísmo autêntico, a kashrut, as leis alimentares, não apenas aquelas registradas em Levítico capítulo 11, mas também todos os aspectos bíblicos e rabínicos relacionados com a alimentação kasher. Estamos vivendo um processo de techuvá contínuo e estamos muito preocupados, sim, em melhorar cada vez mais a nossa trajetória para que alcancemos a condição de filho de Israel autêntico, de filho de Mashiach autêntico nesse mundo, para dar bom testemunho, não apenas ao nosso povo de Israel, mas também a todos os que nos rodeiam, a toda a humanidade. Porque nós, como parte de Mashiach, somos como ele responsáveis por trazer a luz a esse mundo, uma luz para os gentios. E nesse sentido, é importante que nós revelemos o Mashiach em todos os seus aspectos. E um dos aspectos que está
relacionado ao transtorno de Mashiach, que está relacionado ao mito que se construiu ao seu respeito, é a ideia do Mashiach que habita no céu. Essa ideia, ela surge dentro da fé romana, ela é trabalhada dentro dos concílios romanos, e eu gostaria de falar com você um pouco hoje sobre isso, falar o porquê a comunidade Bnei Mashiach não acredita que o Mashiach está no céu. Eu sei que outros movimentos acreditam, eu quero aqui dividir esses movimentos em 3 posições teológicas. Um deles acredita que o Mashiach é divino, que o Mashiach é um ser divino nascido de uma virgem. Para nós isso é algo absurdo. O Mashiach não deveria nascer de uma virgem, mas sim nascer de uma circunstância matrimonial convencional, filho de Davi segundo a carne, feito filho de Deus pela ressurreição dos mortos. É o que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 3, e que define muito bem, resume aí nossa fé. Temos o Mashiach, filho de Davi. Para esses, Mashiach é divino, Mashiach é praticamente Deus, o que para nós não é verdade. Nós não temos nenhum outro Deus, senão o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraham, Isaac e Yaakov, o Deus de Israel, sobre o qual o Rav Shaul, a Shaliach, o apóstolo Paulo, nos ensina que há um só Deus, o Pai, e um só mediador, no sentido de redentor, entre Hashem e os homens, a saber, o Mashiach e Yeshua, homem. Ele cita isso muito categoricamente. O próprio Rav Yeshua, falando a respeito, não apenas dos que estavam naquela geração, mas a respeito de nós que não estávamos lá, aos que viriam a crer, ele falou, porque a salvação é essa, que criam em ti somente, como o único Deus verdadeiro, e em mim, a quem enviaste, o enviado. Ok, no caso dele, o enviado. Outro movimento acredita que Mashiach morreu e não ressuscitou, mas que sua alma está numa situação mais elevada. E eles entendem alma por algo que está dentro do ser humano, que pensa, que vive e que permanece vivo após o corpo físico morrer e migra de um corpo para o outro. É a chamada Gilgul Neshamot, que é um tema cabalístico seguido por alguns grupos judaicos do século XVI, popularizado no século XVIII, através de outros movimentos de índole ortodoxa, e hoje tornando-se moda através principalmente da internet. E esses grupos que acreditam na reencarnação, na verdade, não encontram base dentro da Torá e dos profetas para afirmar tal coisa. Portanto, nós, os Bnei Mashiach, não acreditamos na reencarnação, na Gilgul Neshamah, ou na Gilgul Neshamot, na transmigração das almas. Acreditamos sim na única alma judaica, enquanto essência, não enquanto pessoa, mas enquanto essência. Aquela essência que trazemos, estamos todos num processo enorme de redenção da alma judaica, e uma alma humana, a alma adâmica, que também precisa de redenção, ou seja, a humanidade como um todo, que somos todos a projeção de Adão, lá no Éden. Ok? E precisamos retificar a humanidade, e assim estaremos retificando o homem que Deus criou no Éden. Nós não separamos alma de alma. A alma, de acordo com as Escrituras, de acordo com Gênesis, é o próprio ser humano, uma alma vivente, Nefesh Hayah, uma alma viva. Temos dentro de nós o Neshamat Chaim, o fôlego de vida, que nada mais é do que a energia vital, impessoal, e que é oriunda de Deus, e que, no momento em que sai de nós, volta para Deus, a fonte de toda energia vital, e nós morremos. Permanecemos vivos em nossas memórias, nas memórias de nossos filhos, nas realizações que deixamos nesse mundo, mas enquanto entidades individuais aguardamos a ressurreição dos mortos, que acontecerá
com a chegada de Mashiach e do Olam Rabá. O corpo de Mashiach ressuscitará, no caso, sua geração de filhos nesse mundo, ressuscitará quando ele reaparecer nas nuvens, e os demais, Sadikim e Rechaim, os justos e os ímpios, aguardarão para a ressurreição do último dia, quando serão julgados os segredos de todos os homens. E aqueles que pecaram sem lei, pela lei perecerão, e os que pela lei pecaram, pela lei serão julgados. E é o que diz lá em Apocalipse, capítulo 20, antes da chegada da nova Jerusalém, que é o santuário de Deus nesse mundo vindo do céu. Antes disso, porém, Mashiach reconstruirá o templo, é o que acreditamos quando ele chegar. Ok? Para estes, o corpo e a alma são coisas individuais, para nós não. Então o que eles acreditam? Que o corpo de Mashiach permanece no pó, não ressuscitou, e sua alma permanece no lugar mais elevado, junto com a alma do Tzadikim. Os Tzadikim estão mortos. Estão vivos nos seus discípulos, nos seus ensinamentos, porque o Tzadik Emet não morre jamais, ele permanece vivo, porque sua centelha de ensinamento permanece viva em seus discípulos. Contudo, Mashiach Yeshua para nós ressuscitou sim, pelo menos é o que encontramos registrado nos escritos do assim chamado Novo Testamento, mas não apenas num lugar ou aqui e ali, como acontece no caso do nascimento virginal, que não é citado por Shaul Rochalia, não é citado em Atos, não é citado em nada. Mas a ressurreição dele é citada amplamente, tanto nos assim chamados evangelhos, quanto nos Atos dos Apóstolos, quanto nas cartas de todos os seus discípulos e emissários. Contudo, um outro movimento acredita, todos os movimentos sérios, esse outro movimento terceiro, está mais próximo de nós, acredita que Yeshua ressuscitou e que ele foi para o céu onde Deus habita, lá no céu, na esfera do divino. Contudo, ele é carne. Ele, inclusive, mostrou a seus discípulos a marca das suas mãos. Ele ressuscitou como homem. Não importa para nós se ele já ressuscitou com um corpo transformado, semelhante ao que teremos na ressurreição dos mortos, ou se ressuscitou com um corpo como o nosso. Para nós, isso não é tão relevante, quando de fato ele ressuscitou em carne, inclusive com feridas em suas mãos, de acordo com o que a gente lê lá no nosso chamado Novo Testamento. Ele mostrou a Toma, ou seja, a Tomé, ele mostrou lá as suas feridas das mãos. Na verdade, não era aqui, era aqui, de acordo com o que os historiadores dizem. Então, ele tem um corpo físico. E enquanto corpo físico não pode habitar as regiões do divino, que estão, na verdade, em outra dimensão diferente da nossa, a dimensão onde apenas Hashem existe, reside. Muito embora sabemos, pela própria literatura judaica, pelo que entendemos na Torá, porque Hashem fala, o que viste no Sinai não foi uma forma física, portanto não fareis forma física. Então, Hashem não tem forma física. Ou seja, ele não é um homem com mão, pé, braço, antebraço, peito, barriga, joelho, pé, dedo, unha, cílio, sobrancelha, cabelo, barba. Hashem é um ser incorpóreo. Ele é a própria existência. De acordo com o que lemos lá em Atos, capítulo 17, Shaul Rochalia falando ao povo, um povo idólatra, que eram os atenienses. Ele falava do Deus desconhecido e ele falou: esse Deus, nele vivemos, nele nos movemos, dele somos gerações, somos geração. Nele existimos, portanto todas as coisas estão dentro dele. Não devemos crer, como diz o Tânia, do Rabi Shneur Zalman, no Alter Rebbe, ele disse: não devemos crer que tão somente Hashem é um, no sentido de uma unidade como outras unidades existem,
mas ele é a própria unidade absoluta, e além de Hashem nada há. Ele é a própria existência, absoluto, infinito, insondável, incorpóreo. Portanto, Deus não tem lado, Deus não tem direita e esquerda. Todas essas aparições que os profetas viram, outras pessoas viram, foram metáforas para que o homem pudesse entender dentro de sua humanidade. Mas Hashem não tem forma antropomórfica. Não tem. Portanto, Hashem não precisa de uma cadeira, de um trono físico para se sentar. No céu não tem trono. O trono é uma metáfora de seu governo. O Keter, a esfera do sagrado. O Keter. Eu prometi que talvez hoje eu fosse falar sobre as Sefirot. Não falei. Vamos falar de repente no Shabat. Eu quero falar sobre as Sefirot. Quero abordar esse tema dentro da nossa compreensão, da compreensão Binei Mashiach. É um tema que eu abordo muito nas minhas aulas individuais com os meus alunos, mas é algo que eu quero compartilhar com vocês que nos assistem pelo nosso canal. É um tema bem mais profundo do que o que nós abordamos no nosso dia a dia, para você que nos assiste, mas é algo com o qual eu quero falar. Mas muitas vezes nós temos receio de que esse assunto não seja um assunto muito bem compreendido por todos. Então, no próximo sábado, se Hashem permitir, faremos uma aula um pouco mais extensa e falaremos sobre isso, sobre a retificação da alma através da compreensão das Sefirot, relacionada com o Sefirat HaOmer que estão vivendo. Todo mundo está me pedindo isso, está na moda, está na internet, está aí por aí, e eu vou dar aqui a nossa visão a respeito disso, uma visão muito positivista, muito positiva, e que em nada destoa da linguagem rabínica, por outro lado, coadunando ela com a nossa compreensão Binei Mashiach dentro da visão do Rav Yeshua e de seus discípulos. Ok? Bom, voltando aqui, portanto, Mashiach não está no céu, porque o céu é uma dimensão incompreensível. E Mashiach deveria ser um homem. Então, essas são as três vertentes que eu vejo hoje, das que creem no Messias, creem dessa forma. Nós, Binei Mashiach, ostentamos a posição de que Mashiach, por um lado, ressuscitou, por outro lado, foi ocultado, como diz o texto lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, desculpa, foi ocultado nas nuvens. Em outro texto de Lucas, fala que ele estava andando e de repente desapareceu. Diferente do que diz Atos. Eu até faço questão de ler, então, esse texto com vocês. Está em Lucas, capítulo 24 de Lucas, verso 50, e aí, em Atos, capítulo 1, verso 6. Vou ler em Atos, que é o texto que todo mundo conhece, depois eu leio em Lucas 24, 50. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este tempo que restaurarás o reino a Israel? Perguntaram se ele estabeleceria o reino naquele tempo. Malhuta Shammai respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebestes poder ao descer sobre vós o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito Sagrado, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, Yeshua foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles fitos no céu
No céu azul, não no céu onde Deus está. Enquanto Yeshua subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disse-lhes: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Miromav, em hebraico, alturas. Esse Yeshua, que dentre vós é assunto ao céu, de novo, o céu físico, o céu das nuvens, virá do modo como viste subir. Ok. E aqui, baseado nisso, as pessoas acham então que ele está no céu. Bom, vamos ler Lucas. Eu sei que existem muitos textos que insinuam que ele possa estar no céu. Não vai dar tempo da gente pegar todos os textos hoje, eu vou ler com vocês alguns deles, ok? Não vou ler todos, mas todos eles, existe uma explicação para que eles estejam ali, ok? Ou são textos oriundos de acréscimo, ou são textos mal interpretados por quando nós lemos de uma forma displicente. Lucas 24, 50. Então, os levou para Betânia e, erguendo a mão, os abençoou. E aconteceu que, enquanto o abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus. Ok? Aqui diz que ele foi para o céu. Atos fala que ele foi para o céu, misturando o céu com alturas, o que nos dá uma prova de que em Atos, alturas e céu é a mesma coisa, logo não é o céu onde Deus existe, são as alturas. E se isso aqui é verdade, que ele foi para o céu onde Deus existe, então a história da ascensão de Elias a Navi também é. Elias, um homem que não pode subir ao céu, porque no céu só existe Hashem. E ele é mostrado a nós como ancião de dias, como vestido com uma veste, rodeado de seus anjos. E é claro que ele é incorpóreo. Nós não podemos compreender Hashem. Não está dentro da nossa capacidade humana. Elias, sabemos que Elias também foi elevado aos céus. Mas não os céus onde Deus está. Porque assim, fala que Hashem, os céus são o seu trono, no sentido da sua majestade, e a terra ele deu aos filhos dos homens. A nós ele deu o mundo para governarmos. O Malhut, o reino do homem, é este mundo. Esse planeta, essa astronave pequena, que muitos chamam de terra, como diz alguém. Esse reino Deus deu aos homens. Tem um texto que muita gente me pergunta. Deixa eu abrir aqui. Porém, deixa eu ver se tem algum comentário aqui no nosso WhatsApp. Às vezes não aperta o play e aí não consegue assistir. Tem que apertar o play. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui. Não são perguntas, o pessoal compartilhando o nosso link. Você que está assistindo, compartilhe também o nosso link. Você que está assistindo ao vivo,
Você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo gravado, se você está ao vivo, o link é um, se você está vendo gravado, o link é outro. De qualquer maneira, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu e-mail, no seu Gmais, no seu extinto Orkut, se você ainda tiver ele. Enfim, compartilhe, espalhe essa luz para aqueles que quiserem ver. Bom, o texto que eu quero discutir com vocês, um texto que todo mundo me pergunta quando eu falo isso, todo mundo vem com esse texto, e eu quero falar um pouco sobre esse texto. João 3. João 3:13. Vamos lê-lo e depois vamos ler o seu contexto. Ora, todo mundo manda esse texto para mim. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E aqui aparece para mim, em itálico, que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tá. Quando Yeshua falou isso para Nicodemos, a pergunta é: onde ele estava? Onde o Rav Yeshua estava quando ele falou isso para Nicodemos? Ele estava no céu? Não. Então esse final do versículo aqui, que na minha versão está em itálico e que não faz parte dos originais, portanto, é acréscimo, não é verdadeiro. Segundo, quando ele fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, eu pergunto, ele já havia subido ao céu? Ele já havia subido? Para aqueles que acreditam que ele está no céu? Me respondam, ele já havia subido? Então como é que ele pode dizer, ninguém subiu no passado ao céu, senão aquele que de lá desceu? Então um texto estranho, e um texto que, com toda certeza, não prova a tese de que ele esteja no céu. Yeshua aqui estava falando de uma outra coisa, ok? Está falando de uma outra coisa. Podemos dizer que ele estava falando do próprio Hashem, porque Hashem, sim, estava no céu, desceu ao mundo, criou a humanidade, criou o homem no Éden, permaneceu sua glória entre nós enquanto lhe foi possível, até que seu espírito não mais contendeu com o homem na sociedade pré-diluviana. De lá para cá nos fala através dos profetas. Então Hashem subiu ao céu. De novo. Mas depois no versículo 14, Yeshua fala que assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, talvez ele estivesse falando da forma como ele seria morto. Mas nós entendemos um pouco antes, lemos um pouco antes o texto. Nós vamos ver que Nicodemos foi à casa dele à noite para falar com ele, temendo que os demais membros do Sinédrio, os principais dos judeus, muito provavelmente do Sinédrio, soubessem que ele havia ido até lá. Ele faz para Nicodemos uma metáfora. Versículo 5. Respondeu Yeshua, na verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu.
Nascer da água e nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Alguém vai falar. Aquele que é nascido do Espírito é o Mashiach, que foi concebido pelo Espírito Santo, a prova do nascimento virginal. Não é verdade. Porque em João, capítulo 1, fala de nós, e ele fala, aqueles que não nasceram de acordo com a carne e com a vontade do varão, mas de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que somos nascidos do Espírito. Então, fala de um novo nascimento que devemos ter. E a água está falando da purificação. Ou seja, aquele que não nascer da água, ele está falando da tevilá, está falando da remissão dos pecados. E também adquirir o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, não terá parte no reino de Deus. Então ele fala, não vos admire dizer que importa nascer de novo. Como o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, não sabes para onde vem, nem para onde vai, assim tudo que é nascido do Espírito. Então Yeshua estava falando para Nicodemos, um doutor da lei, usando diversas metáforas aqui. Então ele perguntou a Nicodemos, como pode ser isso? Ele não entendeu, tu és mestre de Israel, não compreendes essas coisas? Em verdade vos digo que o que nós dizemos, sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Então eu pergunto, onde estavam as ideias de onde ele vinha? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Logo, as coisas que ele dizia vinham dos céus. E aí ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ou seja, aquele que foi enviado da parte de Deus, não que ele desceu de lá de cima, mas que ele desceu na forma da Torá, que o profetizou, na forma da palavra dos profetas, que o profetizou. Então as coisas que ele dizia vinham de lá. Então sua mente também subiu aos céus, no sentido de que ele recebeu de Deus. Ele fala de coisas celestiais. Mas também nós falamos de coisas celestiais. Só pegar um texto aqui. Primeiro Coríntios 15. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, também os celestiais. Então veja, como Adão era terreno, toda a geração de Adão era terreno. Também, como o Rav Yeshua era celestial, não no sentido de ser um ser celestial, mas porque ele tinha um espírito celestial, uma essência celestial, tais também os celestiais, ou seja, nós, que
que somos seus filhos nesse mundo. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 48 e 49 eu li. Aí versículo 50. Isto afirmo, Haverim, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção. Ou seja, antes que herdemos a vida eterna, temos que transformar a nós mesmos em seres espirituais, em seres celestiais, a imagem do Deus verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito em Romanos 8, 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele nos predestinou para ser a imagem do Filho, e o Filho tinha uma natureza celestial, na condição de um tzadik emet, na condição de um justo perfeito, que refletia o Hashem, que é espiritual, em sua vida. Por isso, era o reflexo do homem espiritual. O homem espiritual, que é o nosso interior, transformado pela ação do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, em nossa vida. Um outro texto, segundo Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, toda intenção maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Eu pergunto, para aqueles que já acreditam que nós não vamos morar no céu e aquela coisa toda, o reino celestial é algo para onde vamos ou algo que virá a esse mundo? Sabemos que é algo que virá a esse mundo. O Malchut HaShamayim, o reino dos céus, é algo que será estabelecido aqui nesse mundo. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Pegar aqui. Efésios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Mashiach, Yeshua, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais no Mashiach, em Mashiach. Assim como nos escolheu no Mashiach, ou seja, através de Mashiach somos escolhidos como seus filhos, da mesma forma que seus filhos foram escolhidos em Yosef. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Estamos vivendo os dias da vigência da Parashá de Kedoshim,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele com amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio do Mashiach. Nos tornamos filhos de Deus também, assim como os filhos de Yosef se tornaram filhos de Yaakov, segundo o beneplácito de sua vontade, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão pelos pecados segundo a riqueza da sua graça. Um pouco lá para baixo, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, o Senhor e Yeshua, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça de vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, eu acho ali escrevendo aos Efésios, para que Deus de nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. De quem? De Hashem. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, o qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. E qual a suprema grandeza de seu poder, com os que cremos, segundo a eficácia da força do poder, o qual exerceu ele no Mashiach, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. E esse texto aqui é um texto amplamente utilizado também para dizer que o Mashiach está no céu. Aqui está dizendo que ele está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Mas veja o que diz o texto abaixo, versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Essa é a condição de Mashiach. À direita de Deus em lugares celestiais, porque ele está acima de todo nome. Isso é a sua condição. Direita de Deus é uma forma de se referir à condição que ele ocupa. É a posição que ele ocupa diante de Hashem, e não o lugar geográfico onde ele se encontra, mas uma questão de mérito, uma questão de patente diante de Deus, uma questão de honra, comparado aos lugares celestiais. E para mostrar que nós também estamos sentados nos mesmos lugares que ele, vou ler aqui. Mesma carta aos Efésios, capítulo 2, verso. Sexto, fala, e juntamente com ele nos ressuscitou. Você já foi ressuscitado? Na carne? Não. O Rachalia usa isso para a ressurreição de um novo homem espiritual, que somos em Mashiach. Quando temos em nós as midotes de Mashiach, os traços, o caráter de Mashiach, e nos fez assentar em lugares celestiais em Mashiach. Ou seja, nós também estamos em lugares celestiais. Não todos nós, nem todos nós alcançamos esse status, mas fomos escolhidos para estar nesse status. O status de estarmos assentados em lugares celestiais nele. O que são lugares celestiais? Lugares de honra, lugares de reino, lugares de majestade. Isso é uma coisa que não é uma coisa nova.
Quero ler um texto aqui. Só um minuto. Um texto aqui, uma citação, na verdade. Uma citação. Um minuto. Quero achar uma citação do clero da Idade Média. Não vou encontrar. É um texto de um teólogo, se eu não me engano, do século XVIII. Aqui, achei. Chamado Thomas Watson. Thomas Watson. O que significa Cristo, no caso aqui, estar à destra do Pai? Por Thomas Watson. De fato, o Senhor Yeshua, depois de ter lhe falado, foi recebido e assentou-se à destra de Deus. Está em Marcos 16, 19. Bom, primeira coisa, a gente sabe que Marcos 16, o último capítulo de Marcos, só vai até o verso 9. Tudo que está do verso 10 para baixo de Marcos não existe. Foi colocado no V século. Isso aparece nos escritos daí para frente. Tá?
Isso é algo que você vai encontrar num outro vídeo nosso, chamado Variantes Textuais do Novo Testamento. Dá uma olhadinha lá. Bom, ressuscitando desses mortos, fazendo sentar à direita em lugares celestiais, acima de todo o principado, potestades, poder, domínio em todo sempre, em todo nome. Isso aí já lemos em Efésios, capítulo 1, verso 20 e 21. Ok. O que significa, veja bem, quem está dizendo isso aqui é um cristão esclarecido, chamado Thomas Watson. Ele diz o seguinte: o que significa sentar-se à destra de Deus? Deus não tem mão direita e mão esquerda, pois ele é espírito, não tem partes físicas, mas é uma metáfora tomada da corte real, quando os reis se agradavam de seus favoritos e colocaram próximos a si mesmos, ao deixá-los à mão direita. Salomão, fala lá o texto de 1 Reis 2,19, Salomão mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. 1 Reis 2,19. Assim Machia, vou ler aqui Machia, fala Cristo aqui, se assentar à direita de Deus significa em lugar próximo a Deus o Pai, ou seja, em dignidade e em honra. A natureza humana de Machia, pessoalmente unida à divina, agora assentada no trono real, no céu, adorada pelos anjos. Ok. Então significa que a pessoa de Machia, em sua elevação, se uniu à presença de Deus. E isso é algo que podemos alcançar também através do Tzadik, do Rav Yeshua, porque temos o mesmo espírito que lhe foi dada. Ok, então é uma condição a ele concedida e não um lugar físico, geográfico, onde ele esteja. Esse é o primeiro programa, teremos que fazer um segundo programa sobre isso. E nesse programa que faremos, falaremos sobre o texto de Daniel, capítulo 7, sobre o ancião de dias. Falaremos sobre a visão de Estevão, quando foi apedrejado e viu o Filho do Homem à destra de Deus. Falaremos sobre Coríntios, capítulo 15, e sobre o Salmo 110. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha o inimigo debaixo dos seus pés. Esses 4 textos, que são textos fundamentais na compreensão desse tema, serão abordados num próximo programa. Talvez não esse sábado, talvez no nosso próximo colelo, na quarta-feira que vem. Por hora, que você possa ter inicialmente compreendido essas questões e que possamos voltar a discuti-las num próximo encontro. Shalom para você, e lembrando que no próximo Shabat estaremos reunidos de novo. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. Estaremos reunidos de novo para o Kabbalat Shabbat a partir das 7h30 da noite. 7h30 da noite, no próxima sexta-feira. Também no sábado pela manhã, a partir das 9h30. E às 17 horas, 9h30, com o Shacharit Shabbat e a explanação da Parashá. Nessa semana, a Parashá de Kedoshim. E às 17 horas, com o nosso Shiur de Shabbat. Até o nosso próximo encontro e Shalom. Fica com Deus.